O canadense mais famoso do mundo atualmente não é Justin Bieber e nem Justin Trudeau. Jordan Peterson, o psicólogo, autor do best-seller 12 Regras para a Vida, se tornou um fenômeno mundial. Seu canal no YouTube tem milhões de inscritos e suas palestras se esgotam em minutos. Inegavelmente, ele é um dos grandes fenômenos intelectuais da nossa geração, o Dr. Jordan Peterson. Obviamente, a sua proeminência explodiu nos últimos 1 ano e meio. Ele tem quase 2 milhões de inscritos no YouTube e suas palestras são vendidas em questão de minutos. Cada vez mais, os jovens em particular se encontram desorientados no nosso mundo. Não está claro para eles como deveriam crescer e tomar o seu lugar no mundo. O que seria da tua vida se você usasse todo o potencial que você oferece? Veja, tudo o que esse homem fala, eu vejo que é o senso comum. Você é apresentado de um modo deturpado mais do que qualquer um que eu conheço. As pessoas te pintam como essa figura do patriarcado branco opressivo. Por que o seu direito à liberdade de expressão se sobrepõe ao direito de uma pessoa trans não ser ofendida? Porque a fim de ser capaz de pensar, você tem que arriscar ser ofensivo. Veja a conversa que estamos tendo agora mesmo. Você está fazendo o que deve, que é cavar um pouco para ver o que está acontecendo. E é o que você deve fazer. Mas você está exercitando a sua liberdade de expressão para certamente correr o risco de ofender a mim. E isso é ótimo, mas poder para você no que me concerne. Você disse que... Estou tentando resolver isso. Ah, te peguei. Você me pegou. Estou tentando resolver isso na minha cabeça. Você é um radical de direita? Uma pergunta tola. Qual a prova disso? Eu não estou. Eu estou perguntando para você. É ridículo se defender contra uma acusação que não tem base. Então qual é a sua perspectiva política? Eu não tenho, de fato, uma perspectiva política. Eu não estou tentando tocar um jogo político. Por que você acha que o marxismo é uma ideologia tão enraizada, comparada com coisas como o liberalismo clássico ou todas outras ideologias que vemos? Isso tem estado por aí desde o século XVIII e está tomando conta de quase tudo, especialmente os campos universitários. Por que você acha que isso é assim? O que você diz para aqueles que falam que você é um pensador de direita? Geralmente não digo muito. Essa é uma desculpa fácil. Se você é um apoiador da esquerda radical, é de onde isso vem? Bem, a verdade é essa. Os radicais de esquerda pensam que suas políticas são razoáveis. Então aparece alguém como eu e diz: "Ei, vocês não são nada razoáveis." Eles então têm duas escolhas. Ou eu sou razoável e tem algo errado com as políticas deles, ou eu devo ser parte da extrema-direita repreensível. Essa é uma escolha fácil. É tipo, você é um fascista, ou um nazista, ou um transfóbico, ou um preconceituoso, ou um antissemita, ou você é um islamofóbico. Há toda uma panóplia de termos que podem ser usados por uma questão de argumentos. Para negar a validade dos pontos de vista do seu oponente, eu não sou fã da esquerda radical. Mas isso não me torna membro da extrema-direita? Bem, essa é uma boa pergunta. Eu acho que os primeiros comunistas, digamos os russos, por uma questão de argumento, eram muito menos repreensíveis filosoficamente do que os marxistas de hoje. E a razão para isso era que eles tinham uma visão utópica. Não que isso seja necessariamente uma coisa boa, mas eles não sabiam necessariamente que era uma coisa má, certo? Então, a antiga estrutura europeia aristocrática estava ruindo,
E havia uma guerra terrível e o regime dos czares era... Bem, comparado com o regime comunista, era o céu na terra. Tinha os seus problemas, mas... Sabe, mesmo como disse Nietzsche que o comunismo seria válido como um experimento, mas ele também disse, isto está em vontade de poder, que centenas de milhões de pessoas morreriam como consequências, o que é uma das profecias mais notáveis que sequer já tenha sido proclamado por alguém. Ok, é atrativo, é utópico, mas então há o lado negro disso, certo? Que significa que todos que têm mais que você conseguiram por roubar de você. E isso realmente apela para o elemento Caim do espírito humano. Todos os que possuem mais do que eu conseguiram de uma maneira que é corrupta. E isso justifica não apenas a minha inveja, mas as minhas ações para igualar as coisas, por assim dizer, sabe? E ainda parecendo virtuoso enquanto faço isso. Aqui tem uma boa. O que o marxismo pode contribuir para o nosso mundo moderno? Por Arthur. Pode contribuir à Venezuela. E tem contribuído. Eu serei menos cínico na minha resposta. Mas vimos o que pode contribuir. Quantas malditas vezes temos que fazer esse teste? Mas aquilo não é o verdadeiro marxismo. Eu sei o que isso quer dizer. Eu sei o que essa declaração significa. O que isso significa é: se eu fosse o ditador, com o meu profundo entendimento da verdadeira intenção de Marx e a minha compaixão benevolente universal, pois eu não estou contaminado por nenhuma propensão às trevas ou ao pecado, eu implementaria a utopia social. É isso que significa, fundamentalmente. E se alguém disser e afirmar isso, sai de perto dela o mais rápido possível. Mas também é uma consequência da educação tendenciosa que nossas crianças recebem, sabe? Eles sabem um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial e os nazistas, mas eles não sabem de nada que aconteceu na União Soviética e China. Frequentemente nas universidades eu ensino um curso de personalidade, não é onde você deveria estar aprendendo sobre 6 milhões de ucranianos que morreram de fome em 1930, mas a maioria dos meus estudantes nunca ouviram falar disso. Mas que diabos? Lutamos a Guerra Fria inteira e quase aniquilamos o planeta inteiro por causa dela, e de repente é um inconveniente para os neomarxistas saberem que os regimes de Stalin e Mao eram brutais além da compreensão. Então, que tal se não falarmos sobre isso? Finalmente, se você for dar um conselho para os pais de meninos, um conselho sobre como, ao modo deles, eles podem lutar contra essa tendência em favor dos seus próprios filhos, qual seria? Primeiramente, eu diria encoraje-os, da maneira mais profunda. Encorajar alguém é instilar coragem neles, apoiar a coragem deles. Isso não significa protegê-los dos perigos. Significa ensiná-los sobre como serem competentes, ensinar que eles podem contar consigo mesmo para prevalecer, até mesmo nas circunstâncias mais negras. Isso é uma parte. Eu diria também, e esse é um conselho específico para os pais: se você tem o seu filho na escola e eles falam sobre igualdade, na classe, se eles falam sobre igualdade, diversidade, inclusão, privilégio branco, racismo sistêmico, qualquer coisa assim, retire o seu filho da classe. Pois ele não está sendo educado, ele está sendo doutrinado. E não há nenhuma desculpa para isso. O motivo pelo qual eu escrevi o capítulo 1 tem vários motivos, mas eu diria que o mais profundo é que temos essa ideia promulgada, primeiramente pela esquerda ignorante, eu diria, de que você pode colocar a responsabilidade pela hierarquia e desigualdade aos pés da civilização ocidental e capitalismo. Isso é errado. Não é apenas um pouco errado. É inacreditavelmente errado. É, na verdade, errado de uma maneira que é contraprodutivo para os objetivos da esquerda, porque há coisas terríveis sobre a hierarquia e desigualdade. O problema com a hierarquia é que ela produz desigualdade. E o problema com a desigualdade é que as pessoas tendem a se acumular no zero. Você tem pessoas que caíram da sociedade. E elas se acumularam no zero e não conseguem sair do fundo.
E então eles se tornam raivosos e hostis e toda a sociedade se torna desestabilizada. Mas todo o sofrimento que acompanha essa distribuição desigual de recursos, e a esquerda aponta para isso e diz: isso não é bom, devíamos fazer algo sobre isso é muito injusto. Mas eles dão o próximo passo e dizem que é um efeito colateral único da civilização ocidental e do capitalismo. Não, não é não. Isso não está nem de perto correto, é muito pior do que isso. Há muita corrupção que está conduzindo isso, mas a grande parte é ressentimento. E as piores ações são o ressentimento, o engano e a arrogância. E se você tem esses três trabalhando juntos, cara, você tem uma força que é melhor ter cuidado com ela. Você acha que o marxismo está morrendo ou irá desaparecer, ou acha que ficará mais forte? Eu acho que o que está acontecendo é que está se transformando neste pós-modernismo e política de identidade que é realmente desonesto. E isso é consequência dos intelectuais franceses, na maior parte Derrida e Foucault. Mas não irá embora. Ao invés, o que está acontecendo é que está tomando uma nova estratégia. E é uma que ninguém vislumbrou. E o que está fazendo é que está tomando o controle das burocracias administrativas de um nível médio por toda parte. Assim, não é tanto uma ameaça do alto nível da organização política, pois ali não é necessariamente onde reside muito do poder sobre os indivíduos, mas reside em estruturas políticas menores. Algumas estruturas políticas como diretorias de escolas, por exemplo, ou no Canadá agora, sabe, a nossa Sociedade de Direitos em Ontário tornou obrigatório aos advogados produzir uma declaração de princípios, a qual eles fornecem um modelo e eles dizem o que deve ser a sua maldita declaração de direito, que basicamente são declarações de igualdade, diversidade e inclusão. E se você não escrever sua declaração de princípios, declarando a sua concordância com esses princípios, essencialmente você está admitindo que é um racista, e então você não obtém a sua licença. Sabemos o que acontece quando governos de direita adotam doutrinas de superioridade racial, certo? Sabemos o que acontece. Obtemos uma forma extraordinária de tribalismo tóxico e sangue. Então, isso parece ser uma ideia muito má quando isso acontece na esquerda. Bem, não é tão óbvio porque as ideias da esquerda têm este apelo ao universalismo que as tornam acreditáveis e atrativas, especialmente as pessoas que são compassíveis. Mas há uma linha. Estou sugerindo que a linha é cruzada quando começamos a falar sobre igualdade de resultados, porque tecnicamente não é sustentável. Mas há também este terrível ressentimento que dirige, e esse ressentimento tende a se manifestar num resultado político muito negativo. Uma das linhas do Antigo Testamento que eu tropeço muitas vezes é quando Cristo está sendo ungido com um óleo perfumado muito caro, e seus discípulos repreendem a mulher que faz isso por ter desperdiçado o dinheiro que poderia ter sido gasto com os pobres. É uma história muito complicada, mas Cristo diz aos seus discípulos que os pobres estarão conosco sempre. E isso é algo que gastei muito tempo tentando entender por que dessa declaração ter sido feita. A todo aquele que tem mais será dado, mas daquele que não tem, até o que tem será tirado. O que é uma observação muito sucinta da existência contínua da desigualdade. Então há evidências através de todo o Novo Testamento da observação da inevitabilidade da desigualdade. Sabe, a outra regra no Novo Testamento chamada de o princípio de Mateus, que os economistas usam. E a regra é: a todo aquele que tem mais será dado, mas daquele que não tem, até o que tem será tirado. E interessante é que isso, na verdade, é uma descrição sobre como o mundo funciona. E você sabe disso se alguma vez já jogou Monopólio. E há uma razão profunda para isso. É uma regra muito dura, porque significa, digamos que à medida que você começa a se desviar do caminho, a probabilidade de que você se desvie mais ainda do caminho aumenta não linearmente.
Isso é algo terrível de se saber. À medida que você se desvia na direção do precipício, a probabilidade que você caia nele aumenta. E essa é uma justificação estatística para o conceito de inferno. Mas, à medida que você melhora, a probabilidade de que cada avanço produzirá outro avanço aumenta. Então, talvez a desvantagem é uma catástrofe cataclísmica na qual você se envolve reproduzindo as suas falhas morais. Mas a vantagem é que a cada melhora produz um avanço na probabilidade da próxima melhora. O século XX tem estado cheio de ismos. Comunismo, nazismo, socialismo, até mesmo niilismo e anarquismo. A ideia do anarquismo é que você derrube tudo para que possa reconstruir. E não sabemos de fato como esta coisa reconstruída se parece, mas se deve ser melhor do que está aqui agora, então vamos destruir e começar tudo de novo. Hoje temos até mesmo o progressivismo ou globalismo. E quando você ouve aqueles que promovem essas ideias, eles dizem que se nós aderirmos às ideias deles, resolverá todos os problemas do mundo. As doenças irão embora, a injustiça, a pobreza, tudo deverá ser como deve ser e viveremos felizes para sempre. E a única pessoa que acredita nisso são as pessoas que simplesmente são ignorantes da história. Porque isso foi o que os nazistas prometeram. É o que o comunismo promete. É o que o socialismo, em todas as suas formas, sempre prometeu. E nesses esforços para tornar todos iguais, é como a revolução dos bichos. Alguns se tornaram mais iguais que outros. E geralmente são aqueles que estão no topo. Então aqueles que estão no topo se certificam que todos os outros permaneçam no fundo, para garantir que eles continuem a estarem no topo. No fim, o que todos esses ismos fizeram foi provar que serem mais brutais e desiguais do que os sistemas que se propuseram a substituir. As pessoas que viviam sob o soviético te diriam que era melhor viver sob os czares, por pior que fosse. Quando olhamos para a história, vemos, por exemplo, a Revolução Francesa. E o que isso levou? Começou com uma rejeição de Deus, da Bíblia, e tudo que tivesse a ver com isso. O começou a substituir com o humanismo, e o que o seguiu foi uma série de execuções em massa de qualquer um que não aceitasse o programa. Cortem a cabeça deles! Essa era a devida abordagem. Ironicamente, o último homem a ser executado foi o primeiro a puxar a primeira corda que executou os outros. O que frequentemente é o caso.